Salve pessoal, meu nome é Arthur Ferreira e a aula de hoje é sobre a organização social no Antigo Regime. Bom, e a primeira coisa que nós temos que entender é o conceito de sociedade estamental. Esse é um tipo de sociedade que não possui mobilidade social e é organizada em estamentos ou estratos sociais. E nós vamos entender o que é isso mais para frente. Mas lembre-se que nós não devemos chamar esses estamentos de classes. Quando nós falamos de classes, nós entendemos uma sociedade que possui mobilidade social. Por exemplo, na sociedade que vivemos agora, alguém que é de uma classe mais baixa pode ganhar dinheiro e integrar uma classe média alta. Então, fiquem atentos com essas denominações. Mas então, se uma sociedade não é organizada e dividida pela renda, pelo dinheiro, o que define esses estamentos? O que vai defini-los é o privilégio de nascimento. Então, se você tem algum grau de parentesco com o rei e nasceu numa família nobre, aí você está de boa, pode ir para a Disney todo ano, fazer o que você quiser. Mas se você nasceu pobre, aí você vai continuar pobre a vida inteira. Mas vamos entender isso direito, como é que isso acontece? Bom, a sociedade do Antigo Regime, ela descende da sociedade de ordens medieval, uma sociedade muito vinculada à religiosidade cristã, formada não só pelas funções desempenhadas por cada uma dessas ordens, mas pela proximidade com Deus. Então, quanto mais próximo de Deus você está, maior é o seu prestígio social. Então, nós temos a divisão aí de 3 grupos. Primeiro, os mais próximos de Deus, que são os oratores, É o clero, a igreja, os que cuidavam dos assuntos eclesiásticos, Os assuntos da religião, que oravam pelo povo, pelo rei, etc. Segundo, os belatores, que eram os que cuidavam da administração do reino e da sua proteção. Os belatores eram formados pela família real, a nobreza, os cavaleiros que defendiam o reino. E eles possuíam esse privilégio de compor a nobreza do reino, obviamente por eles terem nascido nas famílias próximas ao rei. E em terceiro lugar estavam os laboratores, que eram todos aqueles que trabalhavam. Se você não é do clero e não faz parte da nobreza, automaticamente você já estava no grupo dos laboratórios, não importa o que você faça. Então, como vocês podem ver na imagem, eles estão abaixo de todo mundo e trabalham para manter o privilégio das outras ordens. E essa sociedade de ordens vai influenciar diretamente na organização social do Antigo Regime, principalmente na França do século XVIII, que vai ser composta por 3 estados. O primeiro estado é o clero, o segundo é a nobreza e o terceiro é composto por todo o povo, igual o que a gente viu na sociedade de ordens medieval. Mas aqui cabe a gente falar um pouco mais sobre esse terceiro estado, porque ele vai protagonizar os acontecimentos da Revolução Francesa no final do século XVIII. Mas isso deixa para depois, que é assunto de outra aula. Mas é interessante a gente ver que o povo aqui ele é composto pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos, chamados de sans-culottes, e os camponeses. E como eu disse, essa sociedade não permitia nenhuma mobilidade social. Porém, entre os burgueses tinha algumas peculiaridades ali interessantes da gente ver. Por exemplo, tínhamos os pequenos burgueses, que eram comerciantes, que tinham algum poder aquisitivo, e até a alta burguesia, que já possuía grandes negócios, tinha muito poder aquisitivo. Afinal, a economia do Estado toda passava diretamente por eles, porque eles que movimentavam os grandes negócios do Estado. Porém, é interessante a gente perceber que, independente do perfil econômico desses burgueses, por exemplo, eles ainda assim faziam parte do terceiro estado, junto com todo o resto do povo, os camponeses, os trabalhadores urbanos. Então, não interessa se você tem muito ou pouco dinheiro. O que interessa aqui é a sua posição social, o estamento a qual você pertence desde o seu nascimento. Então, como a burguesia não nasce com esses privilégios da nobreza e do clero, vai haver uma tentativa de integrar essa alta sociedade. E como que isso vai ser feito? Os membros da burguesia vão poder comprar títulos de nobreza, assim como terras e propriedades que vão lhes dar status de nobreza. Porém, isso não significa que eles vão possuir os mesmos privilégios da alta nobreza formada ali pela família do rei. E a partir disso a gente consegue perceber que mesmo que você compre um título de nobreza e se torne um nobre, você nunca vai possuir o mesmo status que alguém que nasceu nobre, porque o nascimento, a hierarquia é o que rege essa sociedade e não o seu poder econômico. Então, no final, eu deixo até uma citação
que vai mostrar justamente essa aspiração do terceiro estado de possuir alguma influência política. Afinal, é ele que sustenta e garante o desenvolvimento da sua sociedade. Porém, não tem influência política porque nasceu longe de Deus, longe do rei. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e dá